Arton é um mundo de heróis e ameaças. Na superfície, reinos se erguem e caem. Exércitos marcham para a guerra e aventureiros desafiam o impossível. Sob as terras que conhecemos, sobre as cidades e reinos, existe outro mundo. Um lugar sem sol, sem céu, moldado pela rocha, pelo fogo e por segredos tão antigos quanto a própria criação. Lá vive um povo forjado pela disciplina e pela criatividade, pela ordem e pela escuridão. Os Anões de Dohiryn, um reino escondido, cujo caminho é o segredo mais bem guardado do mundo. Mas Dohiryn é apenas o início. Existem coisas que espreitam nas camadas ainda mais profundas. Impérios tiranos e cruéis, e continentes feitos de pura pedra e metal. Sejam bem-vindos, combeirinhos. Eu sou o Kaique e hoje eu vou falar um pouco sobre Dohiryn e o mundo subterrâneo, e explorar um pouco sobre as maravilhas e os horrores do subterrâneo de Arton. Arton é um mundo vasto, e talvez a maior prova dessa imensidão seja o que alguns chamam de mundo subterrâneo. Através de túneis e redes de cavernas, pode-se chegar até esses verdadeiros continentes, onde vivem raças inteiras. Com certeza a parte mais conhecida é Dohiryn, o lar dos anões. Mas embora ela seja enorme, é apenas mais uma parte desse mundo subterrâneo. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre Dohiryn, porque é o lugar onde mais tem informações sobre esse mundo subterrâneo. E falando sobre Dohiryn também, existem várias outras menções a outros povos que se interligam com a história deles. Começando então pela origem de Dohiryn, ele é um vasto complexo de câmeras subterrâneas espalhadas sobre grande parte do continente norte de Arton. Eles vivem sem um ciclo de dia e noite, eles estão sempre sobre o céu de rocha. A origem da raça dos anões é atribuída a uma paixão momentânea entre Eredrin, que é como eles chamam Calmir, e Airelin, que é como eles chamam Tenebra. Dessa união surgiu os anões, um povo guiado pela retidão, disciplina e trabalho, mas que também carrega as influências da escuridão, uma sombra de malícia, teimosia e desobediência. Os primeiros anões despertaram aos pés do pilar central, na imensa câmara que se tornaria a capital, Dohir. Ao abrirem os olhos, eles viram a chama perpétua, que deu para eles o calor e se tornou um símbolo sagrado para eles. Explorando o lugar, eles acreditavam que aquela câmara subterrânea era o mundo inteiro, e batizaram ela de Dohiryn. Os primeiros contatos que eles tiveram com outras raças foram com as medusas, que eles conseguiram estabelecer relações amistosas, e também com os temidos gigantes do fogo, que viviam em um nível inferior a eles nos subterrâneos. O primeiro grande marco na cultura dos anões veio com a Duntara, conhecida como a Ferreira. Inspirada pelos gigantes do fogo, ela conseguiu usar a chama perpétua para forjar o primeiro machado, espalhando o conhecimento da metalurgia entre os anões. Outro grande marco para os anões foi quando Falishor, um anão explorador, viajou por anos até encontrar um brilho desconhecido. Ao se aproximar desse brilho, ele foi confrontado pelo horror da superfície e pela luz ofuscante do sol, que acabou deixando ele cego. Mesmo cego, ele foi guiado por um instinto sobrenatural e encontrou o caminho de volta para Dohiryn. O medo da superfície foi quebrado somente quando Glorisuke, o Destemido, um paladino, que após semanas de adaptação conseguiu contemplar a luz do sol sem ficar cego. Depois disso ele guiou expedições até que toda a raça se acostumasse com a luz do sol, e os anões começaram a se espalhar por Arton. Mas isso não duraria muito tempo. No ano de 809, um profeta anão chamado Wardarion Tondarin teve uma visão da tormenta e previu a extinção da raça. A profecia dele foi levada bem a sério, e todos os anões foram convocados de volta ao subterrâneo, retornando para Dohiryn. Séculos depois, o encontro com a caravana do humano Folk Steelheart, perto da Montanha de Ferro, deu origem a uma aliança inesperada. Essa aliança foi a origem da fundação do reino de Zakharov, o que começou uma relação diplomática entre Dohiryn e o reinado.
No ano de 1203, deu início ao maior conflito que os anões já tiveram. A cidade de Caradantur foi devastada por um ataque traiçoeiro dos Fintroll. Os Fintrolls escravizaram mentalmente uma raça de cogumelos humanoides conhecidas como Micotan. Eles usaram essa raça como verdadeiros soldados suicidas. Esse evento deu início ao que eles chamam de Permaguerra, entre Dorin e o Império de Trollkirka, dos Fintroll. E quase ao mesmo tempo, um incidente diplomático cortou as relações com Zakharov. E os anões convocaram o chamado às armas, mobilizando todo o seu povo para esse esforço da Permaguerra. A guerra continuou por vários anos, até que os anões tiveram uma vitória significativa. No que ficou conhecido como a Batalha dos Três Terremotos, em um ato de rebelião contra a proibição do uso de pólvora pelo rei, as facções lideradas pelas guildas dos armeiros e dos mineradores usaram explosivos para desabar seções inteiras do reino sobre o exército dos Fintroll. Embora esse evento tenha ficado conhecido como uma vitória da guerra, para os anões a guerra nunca terminou e ela acontece até hoje. Outro ponto de virada na história dos anões foi em 1410, com a primeira viagem da Gran Locomotiva, que era um projeto de ferrovia em Dorin. Essa tecnologia nova uniu os anões e exaltou o poder das guildas, contrastando com a postura retrógrada da monarquia. O resultado disso foi a Revolta das Guildas, um movimento que misturou uma greve geral, atentados e uma guerra urbana. O rei da época, Togar Hammerhead, foi deposto e exilado, e a nobreza perdeu seu poder, sendo transformada em apenas mais uma guilda. As guildas tomaram o controle e Dorin deixou de ser um reino para se tornar uma confederação de guildas. Quanto à religião, em Dorin sempre existiam duas figuras principais, que eram Calmir e Tenebra. Calmir sempre foi mais influente, mas depois da revolta das guildas, Tenebra tem tanta influência quanto ele. Falando agora sobre alguns locais mais marcantes e importantes do mundo subterrâneo, novamente Dorin se destaca mais. Cada camada do subterrâneo é uma caverna-mundo. Embora em geral cada uma não tenha a variedade de povos e paisagens quanto à superfície, elas se tornam mais exóticas e bizarras quanto mais distantes da superfície elas ficam. Dorin é a única civilização da primeira camada, e para os Doheritas toda a primeira camada do subterrâneo é domínio deles. Em geral, o clima dessa primeira camada é ameno, com lugares frios e úmidos, poucas zonas de calor. As paisagens mais comuns são ermos rochosos, florestas de fungos, rios subterrâneos, pilares e paredões. A ausência do sol e o teto pedregoso, que causa angústia em alguns visitantes, trazem uma sensação de proteção e tranquilidade para os anões. Dorin é um dos maiores enigmas de Arton. Chegar lá é praticamente impossível para qualquer um que não seja um anão. Além de exigir longas jornadas, todas as passagens são projetadas para serem encontradas apenas pelos sentidos e o raciocínio de um anão. E além disso, algum tipo de distorção dimensional impede o uso de magias, seja para você se teletransportar ou para localizar o lugar. Os túneis que levam até lá são labirínticos, repletos de armadilhas e criaturas que atuam como guardiões naturais. Um anão tem um sentido inato para reconhecer os caminhos e notar esses perigos. Dorin tem algumas passagens principais para a superfície. Uma fica nas Montanhas Vivantes, sobre a Montanha de Ferro. Outra no extremo leste, nas proximidades de Hongari. Uma terceira fica próxima a Valkyria, utilizada principalmente por nobres. E recentemente foi aberta uma passagem oficial para não-anões, perto de Gilok, nas Montanhas Vivantes, que leva diretamente à cidade de Tagaran. O segredo sobre a localização de Dorin é parte da essência dos anões. Eles acreditam que o caminho para Dorin está dentro de todos eles, mesmo os que não nasceram lá. Não existe nenhum meio comprovado de arrancar essa informação dos anões, seja por tortura, magia ou qualquer outro método. E mesmo os anões que tentam revelar esse segredo, descobrem que não conseguem. Existe um ritual de banimento de Dorin que faz um anão perder esse caminho.
e é uma das punições mais severas, deixando o anão que passa por ele com uma permanente e intensa sensação de vazio. Existe um local que os anões chamam de berço, ou também de o pilar do mundo, e essa é Dohir, a capital da Confederação. Dohir é o local onde a raça anã despertou, e o exato centro geográfico da primeira camada do subterrâneo. É de Dohir que partem túneis e estradas de ferro para todas as cidades de Dohirrim. Os prédios de Dohir se fundem às paredes, cachoeiras e rios subterrâneos se integram ao planejamento urbano. Estalactites ornamentadas pendem de tetos tão altos que parecem um céu próprio. Túneis escavados na rocha ligam diferentes partes da cidade, enquanto pontes elegantes de pedra polida cruzam abismos gigantescos. O pilar central, formado pela junção de um estalagmite e um estalactite, é visível de qualquer ponto da cidade e é a maior construção conhecida do mundo subterrâneo. No interior fica o Palácio Real, agora rebatizado como Palácio das 8 Lojas, onde se localizam as residências dos 8 grão-mestres das guildas. Foi aos pés do pilar central que a centelha da vida dos anões surgiu, e a chama perpétua continua ardendo lá até hoje, em um altar protegido por guardas, paladinos, clérigos e outros voluntários. Em Dohir é onde você encontra 2 dos maiores templos da Confederação: o Templo da Luz Soberana de Eredrin e o Templo das Trevas Eternas de Airelin. Também na capital existe o Calabouço, uma enorme prisão escavada numa estalagmite, onde ficam encarcerados os criminosos mais perigosos de Dohirrim. Outra coisa que chama a atenção é um muro histórico. Ele é um imenso painel que circunda boa parte da cidade e está sempre em evolução. É uma série de ilustrações, símbolos e textos em baixo relevo, contando toda a história da raça dos anões. Outra parte da história dos anões é a Gruta de Hunnan, uma caverna acessível apenas através de uma passagem oculta. Lá existe um altar onde repousa a Espada da Justiça, a arma de Eredrin. O artefato é guarnecido o tempo todo por paladinos, e também por Goharim, o Guardião Invisível, uma fera ancestral de natureza desconhecida, designada pelo próprio Eredrin a proteger o lugar. Dohir possui incontáveis tavernas, casas de ópera, oficinas, quartéis. É uma metrópole agitada e em franca expansão. Outra cidade que chama a atenção é Tagaran, conhecida como a Cidade Intermediária. É a cidade mais recente de Dohirrim. É um enorme posto comercial construído após a revolta das guildas, que funciona como um ponto de contato entre a superfície e o subterrâneo. Lá os anões ainda são a maioria, mas também há humanos das Montanhas Vivantes, minotauros, Rini e outras raças que tradicionalmente são aliadas dos anões. A cidade é agitada, com uma população flutuante tomada por estalagens. Em Tagaran é onde se encontra o posto de controle subterrâneo, um quartel fortemente guardado que vigia a única passagem de Tagaran para o resto de Dohirrim, onde os candidatos a visitantes são aprovados ou, com muito mais frequência, rejeitados. O posto de controle é palco de bastante espionagem, venda de informações, passagem de clandestinos, troca de prisioneiros e outras atividades ilegais. Mas isso não faz o local perigoso. A maior parte desses criminosos são apanhados e costumam desaparecer. Uma outra cidade interessante é Caradantur, hoje conhecida como as Ruínas de Caradantur. Ela fica próxima a uma floresta de cogumelos e foi o palco do primeiro ataque de Trollkirkja a Dohirrim, em 1203. Uma horda de Mikotan, controlados magicamente pelos Fintroll, prepararam um ataque suicida. Logo após isso, as tropas dos Fintroll surgiram e devastaram a cidade e marcou oficialmente o início da Permaguerra. Outra consequência da Permaguerra foi um local conhecido como a Grande Fenda. Anos após a Batalha dos Três Terremotos, exploradores anões encontraram uma fenda com dezenas de quilômetros de comprimento e vários metros de largura, cortando boa parte das cavernas e túneis no oeste da Confederação.
A princípio eles acharam que poderia ser uma formação natural, mas os exploradores relataram sons de construção vindos de algum lugar dentro da fenda. A Guilda dos Guerreiros presumiu ser um plano dos Fintrolls e estabeleceu fortes ao longo da fenda. Ninguém sabe a real profundidade desse lugar. Alguns exploradores já conseguiram determinar que ela passa pela segunda camada do subterrâneo, parecendo se estender até a terceira, onde fica o Império de Trollkirka, mas algumas teorias sugerem que ela vá ainda mais profundo, cortando diversas camadas até pontos desconhecidos do subterrâneo. Alguns devotos de Tenebra sugerem até que é uma passagem para o reino divino de Tenebra. Outros anões menos otimistas acreditam que leva a reinos mais hostis. Outro ponto que chama atenção em Dohiryn é o vulcão Tron de Kandar. O vulcão talvez seja o único vulcão subterrâneo de Arton. Ele se ergue numa grande câmara perto da cidade de Zuralin e não há registros de erupção, mas ele expelia cinzas com uma certa frequência. Até que um grupo de aventureiros selou a cratera, mas essa solução não foi permanente. Algum tempo depois, anões começaram a ouvir guinchos estridentes e um barulho grave como de trovões emergindo do vulcão. Depois disso, a cratera explodiu, deixando a câmara repleta de fumaça por semanas. E por fim, o vulcão começou a expelir lava. Zuralin não foi muito afetada, mas os guinchos e trovões se transformaram em vozes, e vários anões relataram ouvir a voz do vulcão chamando eles para dentro da cratera. Alguns já obedeceram, escalando a montanha e desaparecendo lá dentro. Até hoje ninguém sabe o que se esconde dentro desse vulcão, ou se é o próprio vulcão que chama por vítimas. Falando agora sobre outras camadas, o livro não deixa muito claro qual é a ordem onde essas camadas se encontram. As únicas que eu vi confirmação é a dos anões que ficam na primeira e dos Fintrolls que ficam na terceira. As outras só mencionam que ficam mais abaixo ou mais acima em relação a essas. Começando por Trollkirka, ele é o império subterrâneo dos Trolls Nobres, conhecidos como Fintrolls. Trollkirka significa simplesmente Terra dos Trolls. A verdadeira localização ou tamanho desse império é desconhecida, mas muitos exploradores suspeitam que ocupa uma camada inteira logo abaixo de Dohiryn. Dizem que a Grande Fenda, o abismo na Confederação dos Anões, leva diretamente a uma das maiores metrópoles dos Fintrolls, talvez até mesmo a capital do Império, conhecida como Trollhättan. As maiores cidades Fintroll são gigantescas, abrigando populações de milhares, e um número ainda maior de escravos. Embora quase nunca tenha sido vista por olhos estrangeiros, exceto dos escravos, essas cidades são impressionantes e macabras ao mesmo tempo, formadas por palácios e torres negras que lembram ossos, plantas retorcidas e outras formas orgânicas. As ruas e casas apresentam passagens e áreas proibidas para outras raças, e os escravos só podem percorrer as valas imundas reservadas para eles. Uma camada ainda mais profunda esconde Camprini, o reino dos cogumelos anões. Os Micotan são uma raça simples e pacífica, composta por fungos humanoides, completamente desprovidos de qualquer instinto violento. Camprini é uma aglomeração de aldeias e grandes fazendas de fungos normais, onde a tecnologia é extremamente primitiva. Eles não têm um governo e vivem em uma sociedade de cooperação quase limitada. Graças a algumas capacidades telepáticas, eles são muito sensíveis às necessidades dos seus semelhantes. Existem boatos que essa raça foi um presente de Tenebra para Mará, um povo dedicado à paz, oculto em um local aparentemente intocável. Mas se isso for verdade, o presente talvez tenha sido uma brincadeira cruel, pois os cogumelos anões são escravizados pelos odiosos Fintrolls. Não há nenhuma grande riqueza em Camprini, mas os fungos mágicos criados por esses cogumelos anões e a própria capacidade telepática desse povo atrai sábios e exploradores até o reino. Algumas camadas abaixo de Camprini dizem existir um continente inteiro povoado por criaturas de pedra e metal. Esse é Gadriuk. Conhecido como o continente de pedra e metal,
Esse lugar abriga seres com uma forma aproximada de humanos, animais e plantas, mas inteiramente compostos de minerais, possuindo uma longevidade inimaginável. Existem até rumores que afirmam que esse povo antecede os próprios deuses, tendo sido criadas pelo nada e pelo vazio, juntamente ao próprio mundo de Arthur. As vidas longas dessas criaturas tornaram elas excepcionalmente lentas. Alguns grupos de aventureiros já atravessaram cidades inteiras desses seres sem nem notar que eles estavam vivos, pensando se tratar apenas de imensas galerias de estátuas. Alguns exploradores chamam esse continente de Gadriuk, que supostamente foi um nome extraído de um habitante nativo alguns séculos atrás. O livro menciona também os gigantes de fogo e as medusas, mas eu não achei nada que fala sobre a sociedade deles ou onde eles vivem, então eu vou deixar aqui só essa menção mesmo. Em Dohiryn, por muito tempo, só existiam anões praticamente, mas desde que se tornou uma confederação, o reino subterrâneo tem sido habitado também por medusas, tritões e Mikotan. A mentalidade dos anões é um retrato do conflito eterno entre Calmir e Tenebra. Eles são disciplinados, trabalhadores e honestos, mas também amam uma boa bebida e são extremamente inventivos e por vezes gostam de achar brechas nas regras. Um anão raramente mente de forma direta. Normalmente ele prefere evitar a pergunta, esconder a verdade ou evitar falar algo que sabe ser falso. Da mesma forma, a procrastinação é quase impossível para eles. Se um anão não quer fazer uma tarefa, ele arranja outra para ocupar o seu tempo. A ideia de que eles são gananciosos é um mal entendido. Desde a revolta das guildas, Dohiryn é regida pelo dinheiro, mas ele é visto mais como um símbolo concreto do esforço e da qualidade de um trabalho. Os anões odeiam barganhar e raramente inflam seus preços e sentem orgulho no simples ato de receber um pagamento por um produto bem feito. Apesar deles não serem sanguinários, os anões convivem de perto com a guerra. Para eles é um fato de que a convivência com o Império Trollkirka é impossível, e cedo ou tarde um dos lados terá que destruir o outro. Quanto ao governo, após a queda da monarquia, o governo de Dohiryn foi assumido pelas 8 guildas. A sociedade deles é estruturada de forma que todos os anões pertencem a alguma guilda, e aqueles sem profissão definida são aprendizes na guilda de algum parente. Os indivíduos à margem da sociedade, conhecido como os sem guilda, são raros e geralmente são ignorados, pois não contribuem nem são protegidos pela confederação. As decisões mais importantes são tomadas por um conselho formado pelos 8 grão-mestres. Na prática, Dohiryn funciona como uma grande corporação. Todos são empregados, parceiros ou clientes. E o poder político está diretamente atrelado à competência técnica, ao sucesso comercial e à dedicação ao trabalho. Sobre as guildas, o treinamento geralmente começa na infância, mas qualquer anão pode trocar de guilda se passar nos testes. Cada guilda possui seus próprios sacerdotes e a liderança pode mudar rapidamente. As 8 guildas oficiais são a Guilda dos Armeiros, que é uma das mais influentes e valoriza a inovação, principalmente o uso de pólvora. No livro do Atlas veio uma origem nova regional, onde você faz parte dessa Guilda dos Armeiros e recebe alguns bônus em forjar e usar algumas dessas armas. A Guilda dos Mineradores é a guilda mais antiga e tradicionalista. Ela normalmente rejeita inovações e cria muita burocracia, e as outras guildas desconfiam deles por terem demorado a se juntar à revolta. A Guilda dos Nobres, que cuida da administração e de diplomacia, é a guilda mais jovem, criada para dar um propósito à nobreza após o fim da monarquia. A Guilda dos Pensadores, que abriga artistas, escribas, músicos, historiadores e inventores. É a guilda mais abrangente e inovadora, mas também é a mais desorganizada. Todas as outras guildas dependem dela para resolver problemas ou criar projetos, e seus testes de admissão são extremamente difíceis. A Guilda dos Provedores, que é formada por fazendeiros, pescadores, cozinheiros e trabalhadores braçais. É a guilda mais humilde, mas ela é absolutamente essencial.
Dohirrim morreria de fome sem eles. A Guilda dos Guerreiros, que é a força militar de Dohirrim, eles possuem enorme influência por deter o poder da força bruta, e as outras guildas temem eles. A Guilda dos Cervejeiros, eles têm bastante prestígio e liberdades únicas. Eles conseguem o que querem, seja recrutar um anão de outra guilda, conseguir empréstimos. Eles são considerados vitais para a qualidade de vida. E por fim, a Guilda dos Construtores, que são engenheiros, arquitetos, pedreiros, ferreiros. Eles são uma guilda tradicional e seu trabalho é vital, mas visto como pouco glorioso. Existem também rumores sobre uma nona guilda, que seria a Guilda dos Capuzes. É uma suposta guilda secreta responsável por vigiar o povo e as outras guildas, além de fazer problemas desaparecerem. A existência não é confirmada e ninguém fala sobre ela abertamente. A única outra sociedade que também é bem detalhada nos livros é a Sociedade dos Fintrolls. Os Fintrolls, ou também conhecidos como Trolls Nobres, são um povo de guerreiros hábeis e arcanos sinistros, que governam um império subterrâneo secreto. Embora eles se pareçam com humanos, eles são na verdade seres planta, descendentes de fungos e algas. As fêmeas são quase sempre belas e de aparência mais humana, enquanto os machos possuem traços mais próximos aos Trolls, com a testa e a mandíbula mais proeminente. Eles são arrogantes ao extremo. Os Fintrolls cultivam uma presunção que rivaliza com a dos mais orgulhosos elfos. Eles se consideram um ápice da perfeição, e acreditam que todos os outros seres existem apenas para servir eles. A supremacia racial é o pilar da cultura deles. Eles são incapazes de aceitar a derrota e sempre encontram pretextos para justificar fracassos ou diminuir a vitória dos seus inimigos. E essa arrogância também é individual. Cada Fintroll acha que é superior ao próximo. Em suas cidades existem templos e bibliotecas que abrigam conhecimento que rivaliza com a Ordem de Thanatór, e os seus artífices produzem itens de beleza e qualidade inigualáveis. Eles são planejadores ardilosos que protegem os seus segredos com maior afinco. O império deles foi erguido com trabalho forçado. Milhares de humanos e outras raças são capturados na superfície ou criados em campos de cultivo para formar uma população de servos. Aqueles que não se submetem são considerados bárbaros a serem destruídos. Eles odeiam especialmente os anões, pela teimosia em não se tornarem escravos. Os prisioneiros mais sortudos se tornam escravos. Os outros, no entanto, acabam como cobaias em experimentos doentios para criar servos ainda mais poderosos e úteis. Essas experiências frequentemente resultam em monstros incontroláveis, que os Fintrolls consideram dignos demais para matar e simplesmente abandonam longe de suas cidades. O maior perigo dos Fintrolls é a sua discrição. Por eles se considerarem mentalmente superiores, eles delegam o combate físico a seus soldados e servos, preferindo focar na magia. Os arcanistas Fintrolls estão entre os mais perigosos de Arden. Entre seus soldados existem os Gillenings, que são Trolls do subterrâneo. Eles são criados através de uma magia poderosa chamada Castigo dos Espíritos, que é um processo lento e doloroso que transforma vítimas humanoides em Trolls. E também utilizam os Mikotan, os pacíficos cogumelos anões de Camprini. Eles se tornam escravos dos Fintrolls e são usados como unidades de suporte por seus esporos paralisantes. Eles são dominados mentalmente e enviados como hordas suicidas. Os Fintrolls constantemente vão até Camprini saquear suas terras em busca de mais vítimas. Além disso, os Fintrolls também mantêm espiões na superfície, aproveitando-se de conflitos para capturar escravos e roubar segredos. A divindade principal dos Fintrolls é Megalok, a quem eles chamam de Thrudhaugen, e Tenebra também, conhecida como Dearani. As escrituras deles afirmam que esse casal gerou Vruarhoto, o primeiro Fintroll, e dizem que ele é um deus menor que vive até os dias de hoje. Quanto aos possíveis ganchos de aventura do subterrâneo, existem 3 principais.
A mais óbvia seria as missões das guildas, que oferecem inúmeras oportunidades de trabalho para quem quer provar o seu valor, e a rivalidade entre as guildas é um prato cheio para missões mais clandestinas. A guerra contra os Fintrolls também é um gancho interessante. No livro menciona que para os Fintrolls, os habitantes da superfície são mais desconhecidos, o que torna eles armas valiosas nessa permaguerra. E também as lendas das profundezas. No livro menciona alguns locais que diz que existem lendas e que ninguém foi capaz de provar que existem, como um continente inteiro tomado por um fungo gigantesco com milhares de quilômetros de diâmetro. E essa coisa seria capaz de enfeitiçar seres de camadas superiores para atrair eles e se alimentar dos seus corpos. Ou também boatos sobre um cemitério de deuses em outra camada. Um lugar onde deuses menores estariam enterrados, juntamente com os artefatos de poder magnífico. Ou também um relato de um continente tomado por mares e rios de lava, que fica abaixo de todas as outras camadas, onde o calor é insuportável, e que esse lugar abrigaria uma passagem aos reinos de certos deuses como Tiatis ou Megalok. Isso foi tudo que eu consegui achar sobre Dohaerin e o mundo subterrâneo, tanto nos livros atuais quanto nos livros antigos. Comentem aí se eu esqueci alguma coisa. Obrigado por você que assistiu até aqui. Não se esqueçam de comentar quais outros locais vocês gostariam de ver aqui nos próximos vídeos. E é isso, galera. Até a próxima. Falou!